Unidade 4, o idealismo hegeliano e a fenomenologia. Aula 7.1 Conteúdos. A dialética de Hegel. O movimento do espírito. Habilidade. Examinar as noções de verdade e conhecimento a partir da consciência que se tem do mundo e da realidade em sua volta. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Nós estamos, então, aí, iniciando hoje, a nossa última unidade, a unidade 4, onde nós estamos falando, então, aí, de alguns pensadores e correntes do pensamento que são fundamentais para o nosso estudo, para a nossa aprendizagem e também para nós podermos pensar um pouco a nossa realidade através da filosofia. Vamos fazer uma revisão do assunto que nós estudamos até aqui no momento. Bom, nós falamos aí sobre a questão do conhecimento, Nós estamos dentro dessa temática da teoria do conhecimento também. E nós falamos da questão do método, No método nas ciências da natureza, onde nós vimos a questão do senso comum, O método foi uma comparação que nós fizemos, com o conhecimento científico. E o método cartesiano, O senso comum é o conhecimento popular, é o conhecimento do dia a dia, aquela aprendizagem que a gente tem na vida cotidiana. E o conhecimento científico é aquele conhecimento que exige um método, que tem um rigor, que é o método das ciências, da natureza. Então, todo conhecimento científico, ele é rigoroso, e tem método de pesquisa para chegar às suas conclusões, formular suas próprias leis científicas. E nós falamos também do método cartesiano, do René Descartes, que ele nos coloca dentro de uma postura de dúvida, para que a gente possa compreender o mundo, duvidando das coisas, A dúvida aqui não é uma dúvida de uma falta de conhecimento, mas é de uma dúvida como um método para buscar conhecer ainda mais a realidade, Então aqui nós falamos dessas três questões sobre a questão do método. E na aula de hoje, nós vamos falar então sobre, começar, como vocês viram na abertura, nós vamos falar aí sobre um grande filósofo também, assim como René Descartes, Nós temos hoje, agora nós vamos estudar o Hegel, Hegel é um pensador alemão, importante também, no período moderno, já no final, E ele vai nos propor hoje uma reflexão. Vocês sabem que na filosofia, na história da filosofia, nós temos aí vários pensadores, Vocês já tiveram a oportunidade de estudar alguns. E esses pensadores, da história da filosofia ocidental, eles nos trouxeram muitos conhecimentos que nos ajudam a pensar a realidade hoje. De modo que eles não têm a verdade absoluta, Mas eles têm ali uma proposta, um fundamento, um suporte para que a gente possa pensar o mundo de hoje. Então nós vamos entrar na cabeça do Hegel, no pensamento desse filósofo, para a gente tentar compreender um pouco o que ele contribuiu para a história do pensamento ocidental, tá bom? Qual a importância do conhecimento? Vocês veem aí que nós estamos falando já há muito tempo do conhecimento, Então agora nós podemos perguntar para vocês, qual a importância do conhecimento, Por que ele é importante? E por que que nós precisamos de um método?
qual a importância do conhecimento e por que nós precisamos de um método, né? Nós precisamos seguir um caminho para alcançar um determinado objetivo, né? Então, o método é esse caminho, né? Por que nós precisamos do método? E qual é a importância do conhecimento? Então, essas questões elas vão, então, nos instigar, né? Nos problematizar uma situação para que a gente possa pensar sobre isso, né? Afinal de contas, né? Nós estamos aqui, nós somos seres racionais, nós somos seres que pensam, diferente de qualquer outro animal, nós somos o único no mundo, na face da Terra, conhecido, que pensa, que tem a compreensão da sua existência, que sabe que está aqui, né? Somos nós. E por isso nós buscamos, né, e seguimos toda uma etapa de desenvolvimento, né, na nossa vida como ser humano, né? Desde criança até a velhice, né? Mas qual a importância do conhecimento dentro dessa nossa dinâmica de vida, que é procurar viver da melhor maneira possível no mundo? Então, nós vamos estudar hoje um pensador que vai nos ajudar nessa ideia, nessa reflexão, né? E nós vamos começar falando, então, de uma palavrinha aqui, que ela é do campo da filosofia, e eu quero que vocês aprendam bem, porque ela vai aparecer, sempre ela aparece em provas, né, também, né, como o Enem, por exemplo. Essa palavrinha cai, aparece lá. E vocês têm que saber, né, o que significa. Então, vamos ver aí a teoria do conhecimento e a epistemologia, né? Então, vejam vocês, né? A epistemologia, então, é esse estudo do conhecimento, né? De buscar o conhecimento, né? A resposta, a ciência. Então, a epistemologia também está no campo do conhecimento. E qual é o foco, né, da tão chamada epistemologia? É justamente diante de todos os conhecimentos, diante de todas as crenças, nós buscarmos o quê? A verdade. Todos nós estamos buscando, na nossa vida, nos aproximar da verdade, nos aproximar da felicidade, né? Esse é o objetivo da nossa, né, existência no mundo. Então, nós temos crenças, porque a religião também faz parte desse conhecimento, né? Então, e nós buscamos o quê? A verdade. E aqui é que está o nó para a filosofia. A filosofia, ela não tem a verdade, ela não toma posse da verdade, ela não conduz, ela não é dona da verdade, né? Ela apenas busca a verdade. E um filósofo, né, que buscou essa verdade através de uma teoria do conhecimento, né, que é justamente olhar a relação sujeito e objeto do conhecimento, é o Friedrich Hegel, né, Hegel. É esse camarada aí, ó. Ele nasceu ali, ó, né, em 1770 a 1831, então nós estamos aí, ele nasceu no século XVIII, né, e morreu lá, né, no século XIX, ó. Então, já do René Descartes para ele, né, já se passaram aí, né, quase, né, 300 anos, né? Então, muita coisa foi produzida em termos de conhecimento. O Hegel leu muito, né, esses filósofos, né, modernos. Ele teve uma leitura, né, muito grande desses camaradas, porque são essas leituras, né, é como uma passagem, né, de uma cavalaria, né, correndo. Ela deixa aquela poeira para trás, né? Mas eles já foram para frente. Então a gente vai atrás das poeiras aqui. E o Hegel também foi um que foi atrás e foi deixando também o seu rastro, né? Para que nós pudéssemos pensar a partir, né, de um ponto que é a sua visão da realidade do mundo, através da teoria do conhecimento.
Então, vamos ver aqui, conhecer um pouco, então, qual é a estrutura do pensamento de Hegel. Olha, Hegel, ele vai falar muito da questão do espírito, né? Ele tem um livro que ele escreveu chamado A Fenomenologia do Espírito. É um livro, né, bem grosso, é um livro pesado, né, para ler. Né? Você tem que ler, reler, né, buscar explicações, porque é um livro pesado. Né? Eu dou aqui essa dica para vocês. A Fenomenologia do Espírito. Porque Hegel ele vai, então, entender a realidade como espírito. Né? Como espírito. Agora, o que é interessante é que o espírito aqui que o Hegel vai trabalhar, essa ideia do espírito, não é essa ideia do espírito que nós temos da religião, né? Do espiritismo, né? Ou uma alma penada, né? Um espírito que está... Não. Essa realidade, para ele, é como se fosse a nossa própria consciência, porque ela não é uma realidade material, ela não é uma realidade palpável, né? Ela não é. Né? Ela não é apenas uma substância, né? Mas também é o próprio sujeito que tem consciência, como eu falei. Vocês estão agora aí na sala de aula, sentadinhos aí, prestando atenção na aula, né? Mil coisas passam na cabeça de vocês, nós aqui onde nós estamos, a nossa cabeça agora, ela está em funcionamento, né? Ideias, pensamentos, sentimentos, emoções, elas tomam conta do nosso corpo, porque onde você vai, você leva seu corpo, e se você leva seu corpo, você leva toda a sua consciência, não é isso? Tanto é que o sentido da morte é a perda da consciência, né? Então não tem mais aquela consciência que pensa, pelo menos aqui nesse plano, porque o corpo desaparece, né? Mas e a consciência, onde é que ela fica? Então foi essa questão que levou Hegel a problematizar essa história toda, né? Se alguém abrir a cabeça de uma pessoa, né, como quer fazer as ciências, se ela pega um crânio humano, né, e abre aquele crânio humano, ela só vai encontrar ali tudo aquilo que tem em qualquer crânio humano, né? O cérebro com suas, né, ali com suas... com todo aquele material, né? Massa encefálica, veias, né? Nervos, todo aquele... Não tem mais nada ali. Ela pode pesquisar tudinho ali, né? Se eu agora conseguisse abrir a cabeça de vocês aí na sala, vamos pegar aí na frente do professor, vamos tentar abrir a cabeça do professor, né? A gente não consegue ver o que ele está pensando. A gente consegue só ver essa matéria, esses organismos que compõem o cérebro humano. Mas você não consegue ver o que ele pensa. Você não sabe qual foi a última coisa que ele pensou. Uma pessoa que morreu há pouco tempo, por exemplo, ninguém sabe qual foi a última coisa que ele pensou, né? Porque você não consegue abrir, você não vai ver escrito lá dentro. Está numa outra dimensão, uma outra categoria, que não é só a substância, a matéria, né? Então, ele vai trabalhar essa realidade aí, que ele chama de consciência. A consciência como o quê? Como espírito, né? Como espírito. Vamos ver aqui, então, qual foi o método que ele utilizou para pensar a realidade humana, através da consciência. Então, vamos lá. Primeiro, né? A realidade é a consciência como espírito, né? Primeiro ponto que nós explicamos aqui. O método. O método é o método dialético que ele vai utilizar, né? Esse método dialético, pessoal, se vocês forem buscar na história da filosofia, lá nos clássicos, né? Platão foi o cara que falou muito sobre isso, já falou da dialética, né? Do método dialético, né? E Hegel, ele faz uma leitura dos filósofos, né? Toda a filosofia aí. Então, o que significa pensar essa realidade, essa consciência como espírito, como uma forma dialética, segundo Hegel? Significa pensar como um processo, né? Como um processo, como um movimento, que vive em quê? Em constante contradição. Em constante contradição.
Então, pessoal, o método dialético, né, fixem bem isso. Quando você ouvir falar nessa questão de dialética, de método dialético, nós estamos falando de processo, de movimento, de algo que está em movimento, não está parado, né? Agora, que tipo de movimento é esse? Não é um movimento harmonioso, tá? Todo mundo na fila, bonitinho, caminhando. Não é um movimento harmonioso, é um movimento de contradição. É um movimento onde eles estão sempre se chocando, onde as ideias estão sempre se chocando umas com as outras. Então, por enquanto, vamos fixar nessa ideia, né? Dialética é esse movimento, é esse processo de ideias, né? Em contradição. Né? Em contradição. Ou seja, em rota de colisão. Né? Vão se batendo e vão construindo, né, novas, sempre se movimentando. Né? Não é como um jogo de sinuca que você dá uma tacada, ele se movimenta, a bola vai se movimentar, mas em um determinado momento ela vai bater nas bolas, tac, 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 mas ela vai parar. Né? Se todo mundo quietar os seus tacos, né, vai parar todas as bolas na mesa. Não é isso? Na dialética não existe essa parada, não existe. É como um jogo de sinuca todo tempo, todo mundo dando taco. Todo mundo dando uma tacada, ninguém para de dar uma tacada. Está todo o tempo em movimento. Isso é um movimento dialético. E em contradição, né? Mas vamos avançar. Vamos ver agora a dialética hegeliana. Né? O que ele realmente, então, como é que ele traduziu, como é que ele pensou que funciona essa movimentação aí dialética. Tudo se apresenta na minha consciência, a realidade, né? Então, ela se apresenta. É o que ele chama, né, de tese. De tese. É a afirmativa, a primeira afirmativa. Então, algo se apresenta na minha mente, né? E ela vem como ela pode vir como uma verdade. E o que ele está fazendo? Ele está procurando a verdade, né? Então, só que quando ela chega na minha consciência, ela vem como uma tese, né? Ela vem dentro dessa dinâmica. Só que vai surgir o que ele chama de antítese, que é a negação dessa afirmativa. É a negação daquela afirmativa. E no terceiro momento só é que vem, então, a contradição, que vem a superação, né? Para superar essa contradição, que ele chama de síntese. Né? De síntese. Quando alguém fala para você assim, faça uma síntese, né? Você vai pegar tudo que tem e vai, né? E vai fazer a síntese, não é isso? E aí você vê o gráficozinho, olha. Tem uma ideia inicial, né? Que é a tese, que é uma pergunta. Né? Depois nasce uma antítese, que é uma nova ideia, que seria uma resposta para aquela primeira pergunta. E vem a síntese, que é a junção das ideias, que seria o que nós chamamos de conclusão, né? De conclusão. Então, você percebe aí que na tese, na antítese e na síntese, elas estão ali no jogo de perguntas e respostas e sínteses. Né? E para Hegel, pegue esse gráfico aí e coloque ele em movimento. Ele não para nunca. Então, nós temos uma tese que vira uma antítese, que se sintetiza, mas depois nasce uma outra tese e assim vai embora. Uma outra antítese, que vem uma síntese. Então, a dialética hegeliana é justamente esse movimento, né, constante entre tese, antítese e síntese. Né, entre uma afirmativa, uma negação e depois uma síntese, juntar as ideias. E mesmo assim, ainda vai brotar novas ideias. Então começa tudo de novo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Agora, isso aqui seria uma explicação teórica, né? Vamos agora entender a partir de um exemplo, né?
o exemplo da plantinha, né? Da semente. Ele vai trabalhar isso aí a partir do ser em si, do ser fora de si e do ser para si. Veja bem, o ser em si é uma tese, né? Por exemplo, toda semente, né, você pega uma semente de feijão, ou qualquer semente, né, uma fruta que você goste aí. Essa semente, ela em si, ela vai se tornar o quê? Uma planta, né? Uma planta que vai dar frutos, ou vai dar flores, mas é uma planta. Aquela semente. Então, isso é uma afirmação. A semente está ali. Ela é um ser em si. Porque ela em si, ela vai se tornar uma planta. Ou um pé de feijão, uma mangueira, uma goiabeira, seja qual for a semente. Depois, mas para que ela se torne uma planta, vem as suas contradições. Qual é a contradição? Que é o sair fora de si. Ela deve morrer, né? Toda semente, ela morre para nascer, para brotar, né, o seu ramo. Isso é uma contradição. Qual é a contradição que está aí entre a vida e a morte? A vida da semente e a morte dela para que ela possa, então, né? E isso da condição do ser para si, que é a semente retornar e se desdobrar numa planta. Não é? Então, você percebe aí, nessa contradição entre vida e morte, que vai depois nascer a planta. Ela vai surgir como planta, né? Como planta. Então, Hegel, ele olha para a realidade com um olhar voltado para essa dialética, né? Mas isso aí faz parte para toda a realidade do ser humano, né? Esse movimento dialético. Também estão nas nossas compreensões do mundo, né? Nas nossas compreensões da vida, né? Então, por exemplo, pegando um exemplo também mais para a gente entender, né? Uma mulher grávida, ela vai passar pela dor do parto para que nasça o filho, né? Então, você vê que vai haver uma contradição, porque o parto é uma dor, não é isso? Quem já teve parto normal, uma mulher, é uma dor, e aí vai ter, mas depois vem o bebê, o filho, né, que vai dar síntese para ela, né? Ela vai sintetizar todo aquele sofrimento, né? Tudo aquilo ali vai ser sintetizado no amor que ela tem pelaquela criança que está nascendo. Então, a dialética sempre está nesse movimento, né? Sempre está em movimento. Quando você tem um projeto de vida, né, você também, segundo, nós estamos pensando como o Hegel, né? Outros pensadores têm outra maneira de pensar. Hegel, por exemplo, vai pensar, né, como ele está no campo da teoria, do espírito, né? Ele vai pensar que nós temos que passar por um processo, né? Para que a gente possa chegar à verdade absoluta, né? Que é o espírito. Então, quando você tem um projeto de vida, você também passa por várias etapas até, né? Para você chegar a se formar na faculdade, numa faculdade, você tem que ralar no ensino médio, né? Não é isso? A minha afirmação, minha tese é: eu vou estudar o ensino médio, eu quero terminar o ensino médio, é uma tese. Em tese, todos vocês vão concluir o ensino médio, não é isso? Agora tem as antíteses, né? Que é o quê? A negação, pode negar tudo isso. Ah, eu tenho dificuldade para chegar na escola. Ah, né? Vários problemas, várias situações, sacrifício, tal, né? Só que se você conseguir, vem a síntese, né? Concluir o ensino médio. Aí começa tudo de novo. Agora eu vou fazer a faculdade. Olha já, começa outra tese. Agora eu quero fazer a faculdade. Eu quero ser, né, professora. Aí você vai estudar. Quero ser pedagoga, né? Pedagogo, você vai estudar. Começa um outro processo.
Tese, eu quero ser, afirmação, né? Eu quero ser. Em tese. A tese sempre, né? Aí vem as suas antíteses, que são todas as lutas para conseguir. Né? Inclusive para entrar. Né? E depois vem aí as sínteses. Né? Aí vem a síntese. Aí você ficou conformada com tudo isso? Ah, agora terminei, agora vou relaxar. Não, né? A vida continua com outras teses, outras antíteses e outras sínteses na vida. Então a gente está sempre fazendo esse processo. Né? Porque nós temos consciência, né? A nossa consciência da realidade, das coisas. Outra ideia do Hegel, para a gente também compreender um pouco isso, já no campo mais social, né, digamos assim, político, é a ideia que ele tem também numa obra que ele escreveu, né, que é a dialética do senhor e do escravo. Isso aqui eu vou falar para vocês, só para vocês tomarem conhecimento, porque às vezes cai também no Enem, né, tem esse assunto também, ele vem de vez em quando, ele aparece. Né? Nós fizemos uma pesquisa de questões que caem no Enem, e essas questões de vez em quando aparecem durante a história do Enem, que é a dialética do senhor e do escravo, né, para falar um pouco disso. Vamos ver aí, ó, só para a gente ter uma ideia, primeiro da imagem aí, ó, né? Então, você percebe aí, ó, que tá todo mundo aí acorrentado, né? Um é o senhor, o outro é o escravo. Um outro é o escravo. Segundo Hegel, né, numa sociedade, o que ele falou do senhor e do escravo? Por mais que o senhor tenha o poder, o senhor seja o dono do escravo, né, mas na dialética da vida, a afirmação é que ele é o dono do escravo. Mas só que nas suas antíteses, nas suas contradições, ele percebe que ele é totalmente dependente do escravo. Ele é dependente do escravo. Então, ele pensa, sem o escravo, tem coisas que ele não faria mais na vida dele. Não faria mais. Então, ele é tão escravo quanto o escravo, porque ele também acaba sendo escravo do escravo. Olha só como é que é a contradição, né? Entenderam por que ele é escravo do escravo? Porque apesar de ele ser o poderoso, o dono dele, ele depende desse escravo. Toda vez que você se torna dependente de algo, você é escravo daquilo. Né? É escravo daquilo. Então, nessa contradição, é isso. Ele percebe que, né, ele também tem as suas limitações nessa relação, né? Nessa relação de poder, de força, essa dependência. Né? Então, o Hegel, é só para dar ideia para vocês entenderem a dialética, né? Aqui nós estamos dando ideia de dialética, dando exemplos para compreender bem esse movimento dentro de vários contextos, né? De vários contextos. Nós vimos agora na relação de poder. Também tem isso, né? Essa questão da dependência. Não é isso? Então, vejam bem, por exemplo, com relação a um jovem, por exemplo, né, que usa droga. Né? O jovem, até em tese, ele é uma pessoa, né, dependente, então ele é escravo. Dentro das suas contradições, ele pode querer lutar para sair ou não. Ele pode continuar a lutar para sair desse vício, né? Procurar ajuda e tal, tudo mais. E ele faz uma síntese da vida dele que ele tem que sair, dentro das contradições. Ou não, alguns continuam, né? E muitas vezes a síntese é a própria morte dele, né? Então, você percebe que a nossa vida, segundo Hegel, que é a realidade, né, que é a consciência, ela é toda marcada pelo movimento dialético. Né? Agora, ele fala de consciência, da consciência. Né? E como é que se dá a formação da consciência, segundo o Hegel? Como se dá isso? Vamos trabalhar um pouco essa ideia agora. Ela se dá na experiência das nossas relações. Que relações são essas? Na relação com os outros, porque é na relação com o outro que eu construo a minha identidade,
As pessoas pensam que a vida é mansa, as pessoas pensam que viver com o outro é fácil, não é? Tá aí os casais, né? Tá aí as pessoas que convivem, irmãos, né, que brigam. Mas isso não é tão ruim, segundo o Hegel, porque é nessas contradições aí que nós vamos sintetizando, né? Então, na relação com o outro, nós vamos construindo nossa identidade. Nós vamos construindo nossa identidade porque nós vamos percebendo nossos defeitos, nós vamos percebendo nossas fragilidades, nós vamos, né, identificando quem nós somos. E a nossa consciência vai se formando. Na relação com a natureza, nós vamos percebendo que nessa relação nós somos diferentes dos animais, por exemplo. Nós somos diferentes, né? E a marca da nossa diferença nessa relação é a nossa consciência, é a nossa racionalidade. E nós percebemos também na nossa relação com o mundo simbólico, né? Que é o mundo dos significados. Cada cultura, cada povo tem seus símbolos, seus ritos, né? Onde eles se comunicam através daquilo. Quando você vê um indígena pintado, numa dança, numa festa, aquilo ali tudo tem uma simbologia que ele sabe o que significa. Quem chega de fora, né, bate foto, né, quer bater uma foto abraçada com eles, mas ele não tem nem ideia do que significa aquilo ali. Muitas vezes é até para ir para a guerra, né? Porque a gente vive no mundo simbólico, no mundo dos símbolos. Quem disse que vermelho para, amarelo é atenção e verde segue? Quem disse para você que é assim? Mas nós seguimos, né? Nós seguimos. Por quê? Porque é um mundo simbólico. Então, a consciência ela está na experiência dessas relações. Com o outro, com a natureza, né, na qual nós estamos cercados por ela, obviamente, pelos símbolos, pelo mundo simbólico. E essa relação, então, no mundo da experiência, no campo da experiência, ela vai, então, ajudando aí e vai formando o sujeito. O sujeito que pensa nas suas relações. E aí ele vai dar umas ideias interessantes, né, em torno dessa formação da consciência, que é, primeiro, ele vai falar da interpretação, né? O que é a interpretação? É pensar sobre as experiências, né? Você vai dando, então, aí, através das suas experiências, você vai dando interpretações dela. Você vai pensando sobre elas. E através dessa sua interpretação, você vai, então, adquirindo o quê? Mais consciência do mundo. Você vai tendo mais consciência de si e do mundo. Né? Então, e aqui, o Hegel ele vai dividir, né, essa formação da consciência. Ele vai dizer que ela não se dá também assim de uma maneira assim rápida, né? Ela não é de uma hora para outra, ela não é um estalo e tudo isso acontece. Segundo Hegel, né, isso se dá através de fases, através de etapas, né? Então, adquirir consciência do mundo, nós temos que entrar dentro de um processo de profunda reflexão sobre as nossas experiências. E esse processo de profunda reflexão sobre nossas experiências, segundo o Hegel, ela se dá através de estágios da consciência. Né? Estágios da consciência. Então, como é que ele divide isso aí? Como é que ele vai, então, trabalhar essas ideias dos estágios? Então, o primeiro estágio que ele vai dizer é a consciência sensível, que é através da minha experiência no mundo sensível. Né? Nós só conhecemos as coisas, nós já falamos aqui, através dos nossos sentidos. Né? É do que nós vemos, ouvimos, pensamos, é do que nós tocamos. É o nosso sentido que nos dá a primeira impressão da realidade. Né? Então, e aí nós vamos dando as impressões e as interpretações da realidade. A gente vai conhecendo as coisas. Tanto é que quando a gente vai amadurecendo, né? Você é criança, tudo é bonito, o mundo é feliz. Você se torna adolescente, começa a aparecer os problemas, as dúvidas, as crises. Aí você vira adulto, começa a ter o problema de mundo adulto, né? As experiências e as interpretações.
E aí ele vai chamar o segundo estágio, que é a consciência infeliz. É nessa interpretação, é nessa experiência que você chega a um momento da sua percepção do mundo que você percebe que nada tem valor por si só. É uma maturidade já. Né? Você percebe que você trabalha tanto, mas você trabalha quando você se torna pai, mãe, para cuidar dos seus filhos, para criar seus filhos, e eles têm que ser felizes agora. E você, às vezes, até esquece de você mesmo. Né? Então, você percebe o que? Um nada, né, em si ali, muitas vezes. Tem valor por si mesmo. Isso enquanto consciência, né? É claro que você fica feliz pela sua família, pelos seus filhos, mas eu digo enquanto consciência de si. Na sua subjetividade, você se sente infeliz, nesse sentido, né, que Hegel fala, né, de uma felicidade, de uma infelicidade metodológica, né? De alguém que percebe que precisa sempre de algo a mais. Né? E esse algo a mais, você só alcança no terceiro estágio, que ele chama de espírito absoluto. Aqui ele absolutiza tudo, é a consciência profunda, é a força de mudança sobre o mundo. Né? E aí, meu irmão, aí você só chega nessa consciência absoluta aí, quando você já está mesmo lá, né? Então Hegel ele vai teorizar, né? Isso tudo é teoria. Ele não está muito no campo da história. Ele está no campo ainda aqui, ó, dos fenômenos, das ideias, né? Das interpretações da consciência. Então, para finalizar, vou só fazer uma síntese rápida que vai nos ajudar também para a nossa DLI. É a questão aí, ó. Nunca esqueçam, tá? Da dialética dele. A tese, que é o espírito mais subjetivo, são minhas afirmativas. A antítese, que é uma coisa mais objetiva, são as minhas negações, são as contradições. E a síntese, que é juntar tudo isso e chegar, então, ao que ele chama de espírito absoluto. Então, Hegel trouxe essa ideia, né? Essa ideia no campo mais da reflexão, né? Da consciência enquanto um sujeito que está no mundo, vivenciando todas as experiências no mundo. Tá bom?